Nada substitui a bênção de Deus na nossa vida. E nada pode nos dar verdadeira felicidade senão Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas nós nos reunimos nesta oitava de Natal, não simplesmente para agradecermos o ano que se finda e pedir graças para o ano que vamos iniciar. Como lembrei no início da missa, a gente está diante do presépio. Nós estamos contemplando o presépio, estamos vivendo na liturgia um grande dia, de 8 dias, a oitava de Natal, com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Por que celebramos esta solenidade na oitava de Natal? Diante do presépio, vemos Maria, que é o instrumento que Deus prepara para que o Verbo se fizesse carne e habitasse no meio de nós. Nós contemplamos em Maria a humanidade que se abre para Deus e onde o Verbo pode se encarnar e se fazer um de nós. Inclusive tem até um canto, ou melhor, um conjunto de cantos litúrgicos para esse dia, e o CD tem o nome O Menino e Sua Mãe. Isso é muito significativo. Olha o que Paulo fala na segunda leitura de hoje. É a única vez que Paulo fala da encarnação do Verbo. Quando se completou o tempo presente, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação divina. Contemplando no presépio, como nos anuncia o Evangelho, foram encontrados no presépio Maria, José e o menino. Nós, ao celebrarmos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nós contemplamos que o Verbo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E Maria, sendo mãe deste Jesus, Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, não para que nesta liturgia a exaltemos simplesmente, mas para que confessemos e professemos que Deus se fez um de nós. Repito, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa festa mariana não é tão mariana assim, ou não é só mariana, é sobretudo cristológica, ou seja, tem Cristo no centro. Nós católicos proclamamos com toda a confiança, sim, Maria é Mãe de Deus. Não Mãe de Deus sempre eterno, não maior do que Deus Pai, Deus Espírito Santo, não é maior do que o Verbo, a palavra pela qual tudo foi criado. Não, na história, na plenitude do tempo, como nos diz São Paulo, Deus se encarnou. Ele foi tão humilde, se tornou tão pequeno, se rebaixou tanto, e nasceu de mulher. Maria é sua mãe. Maria é mãe de Deus. Então, como católico, católica, nunca tenha medo de professar esta verdade. Quando um católico diz Maria é mãe de Deus, esse católico está exaltando nosso Senhor Jesus Cristo. O católico está falando da verdadeira identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não é mãe simplesmente da humanidade de Jesus, mas de Jesus inteiro. Vocês se lembram que desde o Natal e até antes do Natal, no Advento, eu sempre disse, a gente tem muito que aprender com o presépio. E vamos continuar aprendendo, porque domingo que vem é o grande domingo da Epifania do Senhor. Inclusive, alguns irmãos ortodoxos celebram no dia da Epifania o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um tempo forte. Diante do presépio, aprendemos, crescemos. Deus nos abençoa e nos abençoa muito. Na primeira leitura, escutamos
um trecho do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É o presépio. Deus nos mostra o seu rosto no presépio. Deus nos mostra o seu rosto na encarnação. Jesus é o príncipe da paz. No presépio contemplamos o rosto humano de Deus. Nós contemplamos pela fé a divindade que se fez carne e no meio de nós habitou. E essa bênção que o Senhor manda a Moisés ensinar a Arão e seus filhos, esta grande bênção é o próprio Deus que mostra o seu rosto para nós, seus filhos. E nós precisamos entender também no presépio, nós, sem Cristo, somos apenas criaturas. Nós, sem Cristo, nós não temos a graça da salvação. E é em Cristo, nascido de mulher, Ele que vem e mostra o seu rosto para nós, que nós recebemos a filiação divina, nós nos tornamos filhos de Deus, adotivos pelo batismo. Isso é importante. Olha como o batismo muda, transforma a nossa vida. Nos tornamos filhos, no único Filho, no Filho unigênito de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Então olhemos também para a importância do nosso batismo, a importância de batizarmos as nossas crianças, a importância de ensinarmos as nossas crianças a viverem como filhas de Deus, como gente de Deus, como gente marcada, pela graça de Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que nós glorifiquemos ao nosso Deus e que nós possamos, ao contemplar o presépio, possamos aprender com Maria, que o evangelista hoje Lucas diz: quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Tudo o que acontecia, Maria guardava como um grande tesouro. Não para esconder, mas para meditar, para crescer. Porque sabia o quanto era importante esse menino para toda a humanidade. Fico imaginando Nossa Senhora passando por tudo que ela passou, desde a anunciação do anjo, e ela guardando tudo aquilo no coração, meditando, ruminando, Essa palavra ruminar é uma palavra forte, Comer, depois trazer para mastigar novamente, para depois engolir, Então, nós também, como Maria, precisamos guardar, esta presença de Deus, esta ação de Deus na história, que não está lá no passado, mas que está no hoje da nossa vida. Precisamos, ruminar as verdades do presépio, para a gente crescer como gente, crescer como filhos de Deus. Que o presépio neste fim de ano e nesse início de novo ano civil nos ajude a sermos gente melhor. Que o rosto do menino, que é bênção para nós, nos encha de esperança. Mas esperança com letra maiúscula. Não é esperança em ideologias. Não é esperança em projetos humanos. Mas que esperemos de fato em Deus. Em Deus. Quem coloca sua esperança, sua confiança no Senhor, jamais vai vacilar, jamais vai se frustrar. Mas quem põe sua confiança no homem, já dizia o profeta, Maldito o homem que põe sua confiança no homem. Maldito o homem que põe sua esperança, sua confiança em projetos simplesmente humanos. Então deixemos Deus nos tocar. Que a bênção de Arão, que se realiza para nós de modo pleno, no rosto do menino que nos é revelado, e que nos enche de luz,
possa nos transformar. Quando a gente contempla o rosto de Jesus, quando a gente para contemplar a Cristo, nós saímos iluminados. Vocês se lembram de Moisés no Monte Horebe? Como é que ficou o rosto de Moisés quando ele esteve na presença de Deus? Brilhando, iluminado. Nós, quando contemplamos Jesus no presépio, e Jesus na Eucaristia, e Jesus na palavra, e também Jesus os mais pobres, nosso rosto fica resplandecente, e a gente consegue contar, falar desse Jesus para todos. Então, que a força da encarnação do nosso Deus, que a simplicidade do presépio, que a verdade do menino na manjedoura, nos preencha, nos encha de luz. E é interessante, escutando um comentário essa semana da palavra de Deus, desta liturgia, alguns padres da igreja sempre leram, quando Maria envolve o menino com faixas, ele já é um sinal de que esse menino vai para o sepulcro, vai dar a sua vida por nós. E quando Maria, envolvendo este menino em faixa, o coloca numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um comedouro de animal. Maria nos apresenta Jesus como alimento. Ele é o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Então Jesus na manjedoura é o pão da vida eterna. Vamos comer deste pão. E Belém, quer dizer justamente onde Jesus nasce, quer dizer casa do pão. Casa do pão. Jesus na manjedoura é o pão da vida, o verdadeiro alimento do coração humano. Vamos comer com alegria deste pão. E vamos oferecer este pão aos outros, sobretudo no novo ano que se aproxima.